Amado irmão, amada irmã, fizeram-me uma pergunta muito desafiadora. É a seguinte pergunta: quais são as ameaças e oportunidades para a Igreja Católica no Brasil nos próximos 5 anos? Não é fácil responder, é exigente. Porém, eu fiz aqui algumas anotações que quero compartilhar com o seu coração para refletirmos juntos. Afinal, precisamos de muita oração, de discernimento, de diálogos e de muita lucidez para o caminho novo da nossa igreja neste tempo novo. Assim pensei e compartilho com o seu coração. Elenquei 3 ameaças e 3 oportunidades. Vou começar pelas 3 ameaças. Primeira ameaça. Eu acho que é uma grande ameaça o crescimento de segmentos conservadores e reacionários, levando à estagnação e ao comprometimento do diálogo construtivo, com preponderância de obscurantismos e escolhas medíocres, com força de justificação das desigualdades existentes e neutralização da força magistral da doutrina social da Igreja. Uma segunda ameaça, compartilho com você. Dificuldades para reverter situações com funcionamentos pesados que custam muito, comprometendo sustentabilidade e prática do indispensável compromisso com a preservação ambiental por insistências e cristalizações advindas do intelectualismo, fazendo perder sensibilidade humanitária e relacional com ganhos de adesões e presença. Por isso, o peso precisa ser revisto. Um modo marcado como é característica deste terceiro milênio pela leveza. Uma terceira ameaça e última, eu aponto: fragilizações de processos de evangelização e serviços à defesa e promoção da vida, perda de forças próprias, com comprometimento da inegociável credibilidade em razão de incongruências e incoerências no âmbito moral, seja no âmbito da gestão, em suas nuances todas, como também no específico do testemunho, como bem primeiro da pertença eclesial e da autenticidade do discipulado no seguimento de Jesus Cristo. 3 ameaças profundamente desafiadoras que nós precisamos refletir sobre elas para darmos uma resposta nova. Passo agora a compartilhar com o seu coração, para sua reflexão, para nosso debate, as 3 oportunidades que a nossa Igreja Católica no Brasil tem nos próximos 5 anos. Primeira, escuta de interpelações fortes vindas da impressionante volume de mudanças em curso na cultura mundial, com apelos humanitários, especialmente oriundos dos clamores dos pobres da terra e das possibilidades tecnológicas midiáticas para a efetivação de um novo modo de presença pública, referindo-me também a biotecnologias oportunizando adequações e novas respostas. Segunda oportunidade grande e fundamental, extensa. Usufruir mais decisivamente a Igreja precisa do seu próprio tesouro doutrinal e de fé, particularmente como Igreja da Palavra, ganhando esta centralidade, podendo fazer uma reviravolta religiosa na direção de não permitir ou reagir aos desdobramentos vários do cristianismo torto, que está em amplo crescimento na sociedade brasileira, recuperando do cristianismo a sua força como vetor determinante do sonho de um mundo novo, solidário e fraterno. E por último, terceira oportunidade grande que considero: à luz da mistagogia evangélica. Mistagogia para dizer de uma espiritualidade profunda, contemplativa, com rica inspiração de tradições e experiências
bimilenares na nossa igreja, conquistar novas feições e dinâmicas na ministerialidade da igreja, com efetivo protagonismo dos cristãos leigos e leigas, com qualificação maior da vida consagrada com sua profecia e da vida sacerdotal, liberada de cristalizações que a desfiguram com propriedades para arrastar pela força do testemunho. Eu compartilho isso para abrirmos uma reflexão. É um longo caminho, mas é importante nos envolvermos nessa grande tarefa. Participe. É hora de a gente contribuir para que a igreja seja uma igreja em saída, hospitaleira, missionária e que ajude de fato a recompor o esgarçado tecido da nossa sociedade brasileira. É tarefa nossa como cidadãos e cidadãs civis, mas também como cidadãos do reino, enquanto para ele caminhamos o reino definitivo. Meu abraço, vamos continuar a pensar e a refletir.